Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estou uma vez mais diante de um pequeno rebanho nesta noite, mas um precioso rebanho do Senhor. Já oramos, já recebemos, ó Deus, as dádivas da palma da Tua mão, mas existe mais, existe agora a palavra do Senhor que será trovejada em nossos corações, e eu te peço, usa-me, venha sobre mim a Tua graça e a Tua misericórdia, e que essa palavra venha ser um alimento fresco e poderoso aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito, está com letra maiúscula, dá para perceber quem está acompanhando a leitura, é o Espírito Santo. Da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Meus irmãos, esse texto aqui traz a seguinte revelação: nós temos uma fraqueza, e essa fraqueza não é o pecado, embora o pecado seja uma fraqueza terrível, mas nesta revelação do apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que a nossa fraqueza está na oração. E sim, meus irmãos, a maior fraqueza na minha vida e na sua vida é a oração, porque o pecado só se torna forte quando nós estamos fracos, e só estamos fracos quando deixamos de orar. Mas o apóstolo Paulo aqui diz que nesta fraqueza o Espírito Santo nos ajuda. Nessa fraqueza o Espírito Santo entra com socorro, entra com providência. De qual forma? Nos ajudando. E é a respeito disso que eu quero ensiná-los nessa noite. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é um ajudante. Um ajudante não vai fazer tudo por você, não. Um ajudante não vai fazer o que você tem que fazer. Um ajudante não vai fazer tudo, absolutamente tudo para você. Um ajudante vai fazer o quê? Vai te ajudar a fazer. E muitas pessoas acreditam que sim, eu posso ficar de braço cruzado, que o Espírito Santo vai fazer tudo por mim. Vai, sério. Vai, inocente. Não caia nessa. O Espírito Santo nos ajuda a orar. E o que significa isso? Eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso ter uma vida de oração, porque é aí que o Espírito Santo entra para me ajudar. O Espírito Santo vai nos ajudar naquilo que nós colocamos a mão. O Espírito Santo vai nos ajudar naquilo que nós colocamos o primeiro passo. O Espírito Santo vai nos ajudar a partir do momento que nós começarmos a fazer. Mas o Espírito Santo não vai fazer nada por nós, sem que nós já estejamos ali no caminho. Somos nós que devemos orar. Somos nós que devemos colocar os nossos joelhos no chão, por mais que sejamos fracos na oração, mas quando nós começamos a orar, mesmo com fraqueza, mesmo com dificuldade, mal se passou 1 minuto, já dá vontade de parar de orar. Mal se passou 30 segundos, ixi, será que eu recebi alguma mensagem no WhatsApp? É desse jeito. O Espírito Santo vai nos ajudar a partir do momento que começarmos essa obra chamada oração. Porque o Espírito Santo ele veio para nos ajudar e não para substituir aquilo que somente eu e você podemos fazer, que é travar a nossa vida na presença do Senhor. O Espírito Santo, meus irmãos, ele intercede por nós. E o que é interceder? É clamar diante do trono de Deus a respeito da sua vida. Mas o Espírito Santo só vai poder interceder diante do trono de Deus se a sua vida estiver diante do trono de Deus. O que é um advogado de defesa? É aquele advogado que foi contratado para ali no tribunal, diante do juiz, te defender. Mas você também vai ter que estar no tribunal. Você não vai poder ficar na sua casa, não. Ali na audiência você tem que estar presente. E o advogado de defesa estará ali te defendendo, intercedendo diante do juiz a respeito daquela situação, semelhantemente ao Espírito Santo. Para o Espírito Santo interceder pela minha vida e pela sua vida, a nossa vida tem que estar na sala de audiência, diante do trono de Deus.
já ali clamando, já ali intercedendo, já ali suplicando por clemência. Mas o problema é que nós queremos que o Espírito Santo faça tudo, absolutamente tudo, e não vai fazer. Não vai fazer. O Espírito Santo, meus irmãos, o Espírito Santo não é uma colher de chá para os preguiçosos. O Espírito Santo é uma ferramenta para quem já está com a mão na massa. O Espírito Santo é uma ferramenta para quem já está com os joelhos no chão, diante do trono de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho o Espírito Santo. Talvez alguém possa pensar. E este é um conflito de fé que existe em muitos irmãos. Pastor, será que eu tenho o Espírito Santo? Pastor, será que o Espírito Santo de fato está em mim? Meus irmãos, se vocês receberam verdadeiramente Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, com toda certeza, respaldado pela palavra, eu digo, o Espírito Santo está aí no coração de vocês. Caso contrário, você não estaria aqui na igreja hoje. Ah, pastor, mas eu não oro em línguas. Ah, pastor, mas eu não sapateio, eu não rodopio, eu não fico dando cambalhotas na igreja. Será que eu tenho o mesmo Espírito Santo? Sim, meus irmãos, você tem o Espírito Santo. Mas por que eu não consigo ver tudo isso? Meus irmãos, e quem disse que a prova de que uma pessoa tem o Espírito Santo é a manifestação visível dentro da igreja? É um orar em línguas, é um sapatear, é um rodopiar. Quem disse isso? Primeiro, Deus não precisa provar a existência dele para ninguém. É por isso que eu sou muito cauteloso, às vezes, em testemunhar alguma experiência que eu tenho com Deus. Por quê? Porque a pessoa pode ouvir e entrar na mente daquela pessoa que é somente daquele jeito. Somente daquele jeito que Deus se manifesta. Ah, o pastor Nido sente Deus de tal forma. Então, se eu não sinto daquele jeito, então Deus não está comigo. Eu sou muito cauteloso. Porque de tanto ouvir relatos e relatos de irmãos e mais irmãs que sentiram Deus de tal forma, tem muitas pessoas que vivem oprimidas porque não sentiram o mesmo que aquele irmão sentiu. Mas Deus se manifestou daquela forma para aquele homem, para aquela mulher, se é que de fato ele sentiu. Temos que ter bem essa observação, tem que ser feita essa observação, porque às vezes é emoção, às vezes é na alma e não é no espírito. E eu posso provar que cada um de nós tem o Espírito Santo, independente de alguma manifestação que possa evidenciar pela doutrina e pelos costumes que a pessoa tem ou não o Espírito Santo. A doutrina e o costume diz que uma pessoa que tem o Espírito Santo, a primeira evidência é a oração em línguas. Ao ponto, meus irmãos, de que na maioria das denominações, o porteiro é um cargo diminutivo da igreja. Sabe por quê? Porque na maioria das denominações, o porteiro é aquele servo que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E o único cargo que ele pode ocupar é o de porteiro. É triste isso. É como se fosse uma discriminação. Não ora em línguas, não foi batizado com o Espírito Santo, então não pode ser nada na igreja. Não pode ser diácono, não pode ser presbítero, vai ser o porteiro. Como se fosse algo assim diminutivo. Eu sou porteiro aqui da igreja, todo culto eu estou abrindo a porta de uma forma ou de outra. Meus irmãos, a evidência maior do Espírito Santo é a transformação da vida daquela pessoa, é aquela pessoa sendo restaurada, é aquela pessoa sendo transformada, é o pecado sendo abandonado. E quanto à manifestação do Espírito Santo ou do poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 em diante. Preste minha atenção para que você saia daqui nessa noite sabendo que o Espírito Santo está em você. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito,
que realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente, conforme Ele quer. Perceberam que a manifestação do poder do Espírito Santo é dada a cada um. E um recebe o dom de orar em línguas, já outro recebe o dom de interpretar. Uns recebem o dom de operar milagres, outro o dom da sabedoria, e tudo é o Espírito Santo que dá. Por esse texto, por essa revelação do apóstolo Paulo, é fácil compreendermos, meus irmãos, que a evidência definitiva de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo não é simplesmente orar em línguas. Conheço pessoas que ainda não oram em línguas, que ainda não receberam ou não buscaram esse dom e que são cheias do Espírito Santo. E por que eu digo isso? Porque traía a esposa e hoje não trai mais. É o Espírito Santo que faz isso. Porque era viciado em drogas e deixou de ser viciado. É o Espírito Santo que faz isso. Porque era um homem ou uma mulher rude, ignorante, bruto. O Espírito Santo fez ali uma obra, não é mais, está manso. A mansidão, o dom da mansidão, o fruto da mansidão é o Espírito Santo. E não ora em línguas, conheço muitos. Porém, o apóstolo Paulo também nos aconselha a buscarmos os melhores dons. E o dom de orar em línguas é um dom que deve ser buscado sim. Porque é um dom que edifica a nossa fé. Aquele que ora em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Edifica a nossa fé. Mas a maior evidência, meus irmãos, de que um homem ou uma mulher tem o Espírito Santo é a vida sendo transformada. É o pecado sendo abandonado. E, dentro desse texto, dentro dessa pregação, dentro dessa mensagem aqui, é todo aquele que ora. Quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Acredite. Se você estiver orando, se você estiver se esforçando e se dedicando a orar, a clamar, eu vou colocar uma régua aqui nessa igreja. Como toda terça-feira nós oramos no mínimo 50 minutos, não aceite menos que isso na casa de vocês, não. Não aceite menos de 50 minutos. Porque tudo bem, aqui na igreja é fácil. O pastor Nildo fica rasgando a garganta dele lá, eu pego o carona na oração dele. É fácil orar aqui 50 minutos na igreja. Eu quero ver dentro de casa. Com o menino fazendo barulho, com o celular ali chamando, vem, eu estou aqui, me pegue, me desbloqueie. Tem algo interessante aqui para você ver. Vamos colocar essa régua. Se nós ficamos 50 minutos toda terça-feira aqui, por que não dentro da nossa casa? Dentro do conforto do nosso lar? Se você faz isso, meu irmão, minha irmã, se no seu coração surge um ímpeto e um desejo de orar e de se colocar diante do trono de Deus, saiba, você tem o Espírito Santo. E Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador. Certa vez a Bíblia fala que Jesus estava ensinando, e no meio do ensino, curando e expulsando demônios. E os fariseus disseram que Jesus estava operando aqueles milagres pelo poder de Beelzebul. E ali Jesus os repreendeu, porque eles estavam falando uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E ali naquele texto, Jesus traz uma informação muito interessante. Jesus diz que o Espírito Santo é o quê? É o dedo de Deus. Meus irmãos, imagine o dedo de Deus aqui, ó, cravado no nosso coração. É um privilégio maravilhoso. Isso é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. É o dedo de Deus cravado aqui na nossa vida. E se nós nos rendermos ao Espírito Santo, estaremos nos rendendo à condução do dedo de Deus a respeito da nossa vida dia após dia. E o Espírito Santo, em primeiro lugar, sempre irá nos conduzir à oração, a um lugar secreto, onde só você e Deus estará ali em um relacionamento íntimo e profundo, que somente o Espírito Santo que está aí, que está aqui, que está em nosso coração, meus irmãos, somente o Espírito Santo pode conduzir isso. Somente o Espírito Santo pode nos levar a isso. Somente o Espírito Santo, o dedo de Deus, pode nos direcionar a um lugar de oração. Às vezes eu desconfio que as pessoas querem mais o Espírito Santo no ambiente das quatro paredes, com todo mundo rodopiando, sapateando, subindo na coluna das igrejas, do que no coração. Às vezes eu tenho essa desconfiança, irmão Sivaldo. Parece que as pessoas querem mais sentir o arrepio, o fogo. E tudo isso é de Deus, tudo isso vem sim do Espírito Santo. Mas a gente não vê transformação na vida daquela pessoa. A gente não vê mudança na vida daquela pessoa.
Porque a pessoa fica só no ambiente, fica se movendo somente no ambiente. O Espírito Santo não é somente isso não, meus irmãos. O Espírito Santo quer se mover aqui dentro. O dedo de Deus quer se mover aqui dentro. Em primeiro lugar, para nos levar a uma vida de oração. Eventualmente, uma vida fortalecida em Deus para abandonar o pecado, gerando um fruto precioso que só o Espírito Santo pode trazer na minha vida e na sua vida. Somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda nessa fraqueza que é a nossa dificuldade de orar. Mas vamos orar. Vamos dar o primeiro passo. Vamos colocar a mão no arado e orar. E pode ter certeza, o nosso amado Espírito Santo, o dedo de Deus, nos ajudará nessa guerra, nessa batalha, dia após dia. Amém?